Ele é um dos maiores jornalistas do Brasil e conhecido e admirado por suas reportagens investigativas. E por conta de suas matérias, o país abriu o olho para temas como pedofilia, corrupção e até doping. Ele participou de mais de 7 guerras e foi o primeiro a anunciar a morte de Ayrton Senna. Eu estou falando de Roberto Cabrini, que é esse jornalista muito respeitado. Seja muito bem-vindo ao Alpha Channel News. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês, um canal que eu assisto sempre. Muito bom. Roberto, eu vou começar perguntando, a gente vai voltar ali para quando você tinha 16, 15 anos, a sua trajetória ela começou muito cedo e rápido. Em Piracicaba, na rádio e no jornal aos 16 anos, aos 17, já foi para uma emissora muito grande e na sequência ganhou o mundo aí como correspondente internacional. Mas aos 15, um pouquinho antes aí na adolescência, era isso que você queria para a vida? Você já tinha ambição de fazer parte da comunicação do país? Olha, essa é uma história de uma grande paixão, sem dúvida alguma. Quando eu tinha 14, 15 anos, eu já adorava a comunicação, adorava os programas de rádio, adorava a leitura, e eu era sempre escolhido como orador da turma. Então, foi um processo quase que natural me interessar pelas rádios. Eu fui escolhido para participar da eleição do Centro Cívico de um colégio lá em Piracicaba, e a primeira ideia que eu tive é vamos divulgar a chapa, que se chamava Acros, que lutava pelo Centro Cívico do Colégio Sudiminuce, nas rádios da cidade. E eu entrei numa rádio, pequena, acanhada, mas aquilo me parecia um admirável mundo novo. O dinamismo, o rádio, a vibração, a coisa ao vivo. Eu praticamente me apaixonei e sabia, naquele instante que eu pisei numa rádio com 16 anos, que definitivamente era aquilo que eu queria para a minha vida. E foi algo tão fantástico que com apenas um ano de rádio no interior, onde você tem a possibilidade de errar, onde você tem a possibilidade de testar fórmulas, tatear caminhos, em apenas um ano, numa rádio, que era a rádio A Voz de Piracicaba, e num jornal, o Jornal do Povo de Piracicaba, eu adquiri experiência suficiente para aos 17 ser contratado pela Rede Globo de televisão, onde evidentemente a pressão era muito maior. Mas sem esse aprendizado eu não teria conseguido. E um dos repórteres, você foi o repórter contratado mais cedo, né? O repórter mais jovem da TV brasileira. Esse é um recorde que eu detenho até hoje, né? Do mais jovem repórter em rede nacional pela Globo. E nessa trajetória toda, você cobriu 7 guerras, viajou o mundo inteiro. Queria saber se nessas guerras em si tem algo que, apesar do motivo em si, do contexto histórico de cada guerra, se tem algo que respira em comum entre elas. O que você poderia dizer dessas 7 guerras que você participou que poderia ser em comum ali, um ponto-chave? Primeiro detalhe, como disse Hiram Johnson, numa guerra, a primeira vítima é a verdade. Todos os lados tentam manipular a verdade. Cabe ao repórter contemplar todos os lados, mas não se deixar manipular. Porque todo mundo quer contar a história de uma guerra, que é, antes de tudo, uma briga pelo poder, razões econômicas, razões que aparecem, outras não, as mais importantes não são as manifestadas. Toda guerra existe uma batalha muito grande por se ocultar, por se manipular as informações de modo a permitir que um determinado grupo prevaleça em detrimento de outro. Cabe ao jornalista não se deixar levar pela ingenuidade, estabelecer estratégias. E uma guerra também você tem que muitas vezes considerar se você vai ou não assumir riscos. Guerras envolvem riscos. Houve tempo em que numa guerra, se você se apresentasse como um jornalista, você tinha uma certa proteção. Desde a guerra da Bósnia, principalmente, jornalistas passaram a ser alvos, jornalistas passaram a ser visados para sequestro ou mesmo para assassinatos de franco-atiradores. Isso permanece até hoje, né? Com certeza. Então, os sequestros do Iraque, por exemplo, são uma realidade gritante. Então, a melhor tática para se cobrir uma guerra é saber o terreno onde você está pisando. Você pode me perguntar, é interessante você usar todo aquele aparato de proteção, todo o aparato do colete, a prova de balas, o capacete? Em alguns momentos sim, outros não. Por que outros não? Porque esse aparato ele vai te colocar de uma forma totalmente diferente e às vezes até arrogante em relação à população. Cabe à sua sensibilidade detectar se é melhor você se proteger ou se é melhor você se infiltrar mais junto à população. Cabe à sua sensibilidade definir, escolher isso. E a adrenalina, como é que é nesse momento? Fazer uma reportagem, ter esse bom senso que você diz, né, do seu limite, entender como é que funciona ali essa zona de conflito, mas adrenalina, você pessoa, você Roberto.
Olha, a adrenalina e o medo são componentes muito importantes. E bem-vindos, porque a adrenalina consegue aumentar a sua concentração e o medo mostra os seus limites. O medo, ele é uma referência importante a partir do momento que ele não te paralise. Se você ficar engessado, paralisado pelo medo, ele vai ser prejudicial. Se o medo apenas... Te consome, né? Te consome totalmente e tira a sua lucidez. Então, você aprende, guerra após guerra, a controlar o seu medo, saber até onde você pode ir e se preparar emocionalmente. Quando você se depara com os primeiros disparos, você fica assim, desesperado, no começo, quando você não tem tanta experiência. Mas, com o passar do tempo, você vai aprendendo a detectar em que situações você está num perigo maior ou está num perigo menor, ao ponto de que, às vezes, você ouve disparos, mas você já está tão treinado que você sabe que aquele disparo não está tão perto e você não fica assim tão consumido pelas suas emoções. É um progresso constante, um processo de aprendizado dia após dia, e a melhor arma para se cobrir uma guerra é a humildade. É você conhecer a cultura alheia. Você não pode chegar num lugar querendo impor os seus valores, impor a sua cultura. Antes de tudo, você tem que estar aberto para a diversidade. Isso requer humildade. Esse, então, é o ponto fundamental para o êxito jornalístico. Esse é um dos preceitos jornalísticos, né? Como disse Sócrates, tudo que sei é que nada sei. O princípio da humildade. Outro princípio importante para cobrir uma guerra e para fazer jornalismo no modo geral é o que disse o Voltaire. Não concordo com uma palavra do que dizes, mas defenderei à morte o seu direito de dizê-la, ou seja, o direito ao contraditório. É muito fácil você veicular as opiniões com as quais você concorda. Isso é cômodo. Mas o grande desafio é você veicular opiniões das quais você discorda. E não há jornalismo sem o direito ao contraditório, sem diversidade de opiniões. Com certeza. Ainda falando sobre todo esse contexto e a trajetória, mas você continua como repórter investigativo, apesar desses conflitos aí agora, eles são no Brasil. Conta pra mim como funciona o Roberto, que tem que se preocupar com o indivíduo, com o pai de família, mas também tem que passar essa barreira da investigação. Como você tem limite? Você sabe diferenciar o Roberto Pessoa ou do Roberto que precisa tirar aquela informação crucial? Eu acho que é aconselhável que você não coloque limites tão rígidos. Por quê? Porque todos os dias você precisa estar em sintonia com a comunidade. Você só consegue estar em sintonia com o que as pessoas precisam, com o que as pessoas querem e necessitam de informação, se você analisar o fato também pelo aspecto, pela perspectiva humana. Então você não pode perder o seu olhar humano perante as coisas. O que você tem que tentar controlar é não se deixar levar pela emoção. Por exemplo, quando eu anunciei a morte do Ayrton Senna, eu não podia permitir que as minhas emoções afetassem a minha capacidade de dar as informações com rigor. A apuração, eu tinha que impedir que a apuração fosse afetada. A precisão das informações não poderia ser afetada. Então, a emoção, ela é bem-vinda porque ela te coloca em sintonia com o seu público consumidor. Nós não fazemos jornalismo para máquinas, nós fazemos jornalismo para seres humanos. Com certeza. Ainda falando sobre Brasil, mas agora indo para o contexto, para o cenário político. O que você acha desse momento histórico? Talvez o mais próximo aí que a gente tenha seja o impeachment do Collor em 92, agora do Brasil. É um momento de revolução, tanto dos brasileiros quanto da nossa política? É um momento de sofrimento, porém, ao mesmo tempo, um momento altamente gratificante. A democracia se conquista com lágrimas. Faz parte desse processo que nós estamos passando. O Brasil padece de uma epidemia chamada a epidemia da corrupção. É arroz, feijão e propina. Isso está introjetado na nossa cultura. O famoso jeitinho brasileiro, que começa em pequenos gestos na pessoa que se sente
pronta ou não se sente constrangida em tomar a vaga de um deficiente físico ou na pessoa que paga uma gorjeta para o guarda não multá-la. Começa em pequenos gestos e chega até os grandes escândalos de corrupção que sempre ocorreram no Brasil e sempre foram protegidos. Por exemplo, o escândalo da Georgina, até hoje o dinheiro jamais, que é a fraudadora da Previdência Social, o dinheiro jamais foi totalmente devolvido, 80% do dinheiro nunca foi devolvido. O escândalo dos anões do orçamento, o escândalo PC Farias, até hoje existe dinheiro, que seria da população, flutuando em contas no exterior. E é o que a gente assiste em relação à Petrobras, em relação às estatais, são escândalos sucessivos de corrupção que estão introjetados na política brasileira porque estão introjetados na nossa população. Depende de cada um de nós mudar o país. Pois é, mas você acredita que a partir desse momento, todos esses escândalos que você citou, até a questão de privatização Tucano, enfim, comecem a abrir e serem revelados? Com certeza, é um processo que está acontecendo. A imprensa está participando. Você pode medir o nível de democratização de uma sociedade pelo nível de jornalismo investigativo que ela possui, pelo nível do judiciário que ela possui. Nós nunca tivemos um judiciário tão atuante, tão próximo à população. Só que é preciso lembrar também que corrupção não é um monopólio de um determinado partido. Embora nos últimos 13 anos o PT tenha estado com o poder e, portanto, seja mais visado. O holofote está neles. O holofote está no PT, mas pertence a todos os partidos. A atividade política brasileira, ela é totalmente construída na noção do toma lá, dá cá, que pode ser do dinheiro, da propina, da pressão das grandes empresas, das empreiteiras, ou simplesmente de cargos, que não deixa de ser uma grande corrupção também. E ainda pegando esse gancho, aliás, fazendo um apanhado de todas essas perguntas agora que eu fiz, até sobre guerra, a parte de como correspondente, e falando sobre o Brasil, você tem um histórico, você já viveu em muitas culturas, conhece bem o ser humano. Se colocar aí no liquidificador, bater tudo, o ser humano, por essência, por natureza, ele é bom ou ele é mau? O ser humano, por essência, ele é bom. Eu acho que a bondade sempre acaba prevalecendo. Pode parecer uma visão romântica, mas é aquilo que eu acredito. Todos os lugares em que eu estive, por pior que fosse a situação, eu nunca deixei de encontrar a solidariedade. E eu posso afirmar que a maior parte das pessoas tem valores. Eu acho que você pode, na minha visão jornalística, dividir a humanidade em 3 grupos, né? O grupo que é bom em qualquer circunstância, mesmo que nascesse convivendo com bandidos diariamente, a pessoa seria boa, a pessoa iria contrariar o seu meio ambiente. A pessoa que, mesmo que vivesse num convento ou num lugar onde só houvesse bons samaritanos, ela iria ter uma índole negativa. E existe a chamada boiada, aquelas pessoas influenciáveis, que podem ser levadas para o lado positivo e para o lado negativo. Depende, evidentemente, dos formadores de opinião. Os formadores de opinião são aqueles que espalham conceitos, princípios em relação à população. E eu acho que existem mais pessoas propensas a fazer o bem, desde que incentivadas pelos formadores de opinião. E agora, nesse momento de eleições municipais, até o finalzinho aí do ano, você acha que o brasileiro ele vai buscar a sua essência, então ele vai procurar fazer o melhor para o país? A democracia é um processo doloroso. É preciso errar para, enfim, acertar. Nós vamos errar muito ainda, mas o grande barato nesse momento é que, finalmente, as mazelas estão aparecendo. Antes, elas eram quase que totalmente escondidas. Agora, elas estão aparecendo e a população está aprendendo a questionar. Cada sociedade tem o governo, tem a imprensa, tem o judiciário que merece. Uma sociedade precisa pressionar, precisa exercer cidadania para exigir instituições que funcionem melhor. Então, a tarefa de tornar o Brasil mais democrático, mais humano e principalmente mais justo depende de cada um de nós. Vamos falar um pouquinho agora sobre esportes, até mesmo nesse momento de austeridade aí do nosso país. Os Jogos Rio 2016, eles estão virando a esquina. Você cobriu Copas do Mundo, Olimpíadas. O que você espera dessas Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro? Em primeiro lugar, que as Olimpíadas não sejam lembradas daqui a 10 anos como a Olimpíada da corrupção, do superfaturamento. E, infelizmente, é uma grande chance de que isso aconteça. Elefantes brancos construídos, é o que aconteceu na Copa do Mundo,
haverá evidentemente um ganho esportivo, um ganho cultural, e cabe a nós fazer com que esses ganhos culturais, esse incentivo ao esporte sejam mais importantes do que o lado negativo, o lado perverso, o lado da exploração. Então agora eu vou voltar aqui para a região de Alphaville. Por que você é morador aqui de Alphaville? O que te trouxe para o bairro? Qualidade de vida, pessoas participativas, segurança. Acho que esses ingredientes fazem de Alphaville um lugar assim de primeiríssimo mundo. A gente tem até que se cuidar para que a gente não pense que isso aqui é representativo do Brasil. A gente gostaria que todo o Brasil fosse um Alphaville, mas é um lugar onde me sinto perfeitamente entrosado. Eu tinha dúvidas se eu iria me adaptar bem aqui, pelo fato de estar distante da vida cultural de São Paulo, mas eu fiquei encantado. Fiquei encantado com a qualidade de vida, com o calor humano, enfim, é um lugar onde eu me sinto muito feliz. E agora então, para a gente terminar, Conexão Repórter, ele estreou em 2010, ele já está há bastante tempo aí no ar, você já cobriu, fez várias reportagens investigativas e de muita relevância para o nosso país. Mas de que maneira você tenta se reciclar para que as informações que chegam até você, elas tenham um impacto, como ser humano também e como jornalista? Conexão Repórter reflete, antes de tudo, toda uma trajetória jornalística, aquilo que eu aprendi nesses anos todos, em toda essa experiência. A gente procura resolver uma equação, relevância e popularidade. Ou seja, a gente precisa lutar por audiência sem abrir mão das grandes matérias. O nosso DNA é o DNA investigativo. Algumas matérias, elas têm que ser feitas independente da audiência que elas forem proporcionar. Em outros momentos, você precisa priorizar mais a audiência. É um equilíbrio entre ser competitivo, até porque não há circo sem bilheteria, e ao mesmo tempo jamais deixar de perder a relevância. E é isso que a gente conjuga todos os dias. O DNA da investigação, que é algo condizente à minha carreira, e ao mesmo tempo um programa arejado, que pode apresentar programas leves, divertidos. É até uma frase que representa muito bem o Conexão Repórter, que é: onde há uma grande história, nós estaremos lá. Esse é o slogan que eu cunhei, né? Onde houver uma grande história, lá estaremos nós, né? Porque isso reflete a minha carreira. Quando eu comecei a fazer reportagem, era tudo diferente. Eu saía para fazer uma reportagem com 200 pés de filme, que precisava ser revelado, era filme preto e branco ainda. Eu peguei o finalzinho do filme preto e branco. A tecnologia mudou totalmente a nossa profissão. As grandes redações eram diferentes, totalmente diferentes de hoje. Hoje, nós temos a possibilidade de fazer uma pesquisa em segundos, através do Google, o que levava uma semana. A possibilidade da tecnologia faz com que você transmita ao vivo uma informação de qualquer parte do planeta, o que era muito difícil. Antigamente você tinha que viajar, às vezes, 3.000 quilômetros para conseguir o chamado uplink, onde você podia gerar a sua matéria. Ou seja, toda a nossa atividade mudou. Só uma coisa não mudou. Nossa profissão, com menos tecnologia ou com mais tecnologia, jamais vai deixar de precisar de contadores de histórias. É isso que nós somos no final do dia, no final da estrada. Contadores de história. Exatamente. Muito obrigada pela participação aqui no Alpha Channel. Seja bem-vindo várias vezes aqui. Foi um prazer enorme. Muito obrigada. Eu que agradeço e parabéns pelo brilhantismo do Alpha Channel, o qual eu admiro muito. Muito obrigada. E é assim, com Roberto Cabrini, que a gente encerra esta edição do Alpha Channel News. Muito obrigada pela participação e vai lá no nosso WhatsApp no 996540505, mande uma foto, vídeo ou sugestão de pauta. Fico por aqui. Tchau, tchau.